Capítulo 2. Ezequiel. Os homens de branco na semeadura. Percorrendo o portão, percebi que, embora esse foi o futuro envolvimento com os homens de branco, eu ainda estava no reino eterno. Por isso que o que está por vir era tão acessível como o agora e como o que era. Isso significa que ele era plausível, que o que eu estava prestes a encontrar poderia estar acontecendo agora e poderia já estar acontecendo por um longo tempo. Também significava que o que eu estava prestes a ver é uma parte do nosso futuro incrível. Eu levei um momento para respirar e absorver o meu novo ambiente. Eu estava em um lugar acima da atmosfera da Terra, olhando para a Terra, mas ainda fora do tempo. Ainda que parecia que eu estava flutuando no espaço, eu não estava. Eu não estava na Terra física. Este reino ou dimensão tinha a sua própria fisicalidade. Não era a fisicalidade que se poderia ver enquanto se está na Terra. Era uma dimensão diferente, com uma fisicalidade própria, ocupando o que parecia, a olho nu, ser o mesmo espaço. Eu não estava no céu como conhecemos, eu estava em uma dimensão maior do que a que conhecemos como física. Nós nascemos do céu, a partir de uma dimensão muito elevada, e então descemos para a Terra, uma dimensão inferior. Depois de chegar à maior compreensão e iluminação, olhei para cima e vi Ezequiel andando em minha direção. O olhar de Ezequiel era selvagem. Seus olhos estavam loucos como um relâmpago, e a frequência que saía dele era difícil para mim digerir. Isso me impactou fortemente. A maneira como ele se portava era a personificação de alguém poderoso, humilde, gentil e que não tinha medo de nada. Ele tinha liberdade em tudo o que fazia. Esse conhecimento dele, mesmo que fosse apenas uma pequena parte do que Ezequiel era perceptível através da frequência, das cores e da glória que vinha dele. Ao se aproximar, falei primeiro e disse: Ezequiel, eu não sei muito sobre você, além do que eu já li sobre você na Bíblia, mas eu quero representá-lo muito bem no meu livro. Por favor, me ajude. Ele sorriu e deu uma gargalhada, como se soubesse alguma coisa. Eu fiquei sem entender, e ele não respondeu o meu pedido. Acredito que ele provavelmente já sabia mais sobre mim do que eu mesmo sabia sobre mim. Com um sorriso carinhoso no rosto, ele continuou suavemente, mas diretamente. Eu quero lhe mostrar uma parte daquilo que chamamos de envolvimento com os homens de branco. Você experimentou muito disso, e é por isso que você está aqui. Mas estamos em um momento no tempo em que a consciência do nosso envolvimento direto no seu estilo de vida pessoal, assim como nas cidades, nações e até mesmo gerações futuras, está prestes a aumentar. Conforme a sua consciência do que estamos fazendo atualmente aumenta, também aumentará a frequência e magnitude da nossa atividade. O aumento da frequência e magnitude começará com a semeadura, mas continuará em muito mais. É o que eu quero lhe mostrar agora. A primeira coisa que eu quero lhe mostrar vem da Bíblia. Muitos leram isso a vida inteira e não a compreenderam. A maioria das pessoas da sua época interpretam como algo que se fala somente dos anjos, mas é muito mais profundo e explica um encontro que você teve.
Hebreus 13 fala sobre entreter anjos. A palavra e a realidade não é o que a maioria das pessoas tem considerado. O que o autor de Hebreus estava falando era a respeito de mensageiros ocultos, e não se trata apenas dos anjos. A extensão do que os mensageiros podem dizer é muito além do que você compreende agora. Mas você provou o começo do que isso significa quando você se encontrou com Edward. Os homens de linho branco também podem ser considerados como mensageiros. Agora vamos dar uma olhada em como isso se aparece. Estar ao lado de Ezequiel enquanto ele falava era como tentar ficar em um piso que estava vibrando 1 milhão de vezes por segundo. A vibração e a frequência que saía dele batia no meu interior primeiro. Eu sabia que se eu ia continuar com Ezequiel, eu tinha que me recompor o suficiente para pelo menos ouvir e ver o que ele iria me mostrar, para que eu pudesse descrever da melhor maneira. Eu precisei de um tempo, então sinalizei a ele que eu estava pronto para continuar. Ezequiel estendeu a mão para pegar a minha mão. Nervoso, eu peguei na mão dele, e de repente estávamos instantaneamente em um lugar diferente. Nós aparecemos na sala de estar de uma casa. Dentro da sala de estar havia um homem culto, bem vestido. Eu não vou descrever o homem em detalhes, porque eu posso encontrá-lo qualquer dia desse. Enquanto o homem estava adorando Jesus, Ezequiel disse: "Agora assista." Antes de uma palavra sair da boca de Ezequiel, a luz, a frequência e a vibração da luz que vinha dele começou a aumentar substancialmente. A luz era branca e pura, e começou a ter efeitos físicos no homem culto. E ele imediatamente deitou de bruços no chão, adorando a Jesus. Conforme ele estava de bruços, Ezequiel sussurrou algo em seu ouvido. O homem começou a chorar e disse: "Eu vejo você, obrigado." Após cerca de 45 minutos, ele se levantou. Ele estava tão animado sobre o que aconteceu. Ele fez uma chamada telefônica para um dos seus amigos, completamente inconsciente de que estávamos ali com ele. O amigo do homem respondeu e ele exclamou: "Cara, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu estava adorando a Jesus e vi o meu anjo." Sim, cara, ele estava vestindo uma túnica branca e sussurrou uma revelação doce sobre Jesus no meu ouvido. Eu precisava dizer isso a alguém. Eu ri comigo mesmo e lembrei quando eu tinha feito coisas semelhantes. Eu olhei para Ezequiel cheio de alegria e ele respondeu meu pensamento. Eu não vim aqui para ser revelado ou reconhecido. Eu não me importo se os homens pensam que eu sou um anjo. Eu vi um lugar em seu coração que precisa de descanso. Por isso vim para te ajudar com a semeadura em sua vida. Isso vai levá-lo a se aproximar do Pai. Você irá descobrir isso quando for a hora. Será mostrado quando você entrar na revelação dos homens de branco. Josafá explicou o porquê da semeadura na vida de alguém. Eu só queria que você visse como funciona na maior parte do tempo. Estamos entrando em uma nova temporada e as coisas estão prestes a mudar. Como assim? Eu disse. Que bom que você perguntou. Siga-me. Ele respondeu. Ezequiel estendeu as suas mãos e me pediu para agarrá-las. Eu sabia que estávamos indo para um lugar diferente. Eu estava acostumado a andar ou flutuar, e agora essa viagem tinha sido a mais diferente e mais importante, onde eu tinha que reunir informações ao mesmo tempo
que tinha que desfrutar do ambiente. Ezequiel, vendo os meus pensamentos, sorriu e disse: "Pegue em minhas mãos." Peguei em suas mãos e nós já estávamos em um lugar diferente. Era outra sala de estar em outra casa, mas dessa vez havia 3 ou 4 pessoas. Eles estavam adorando com incrível liberdade e entrega. A glória e a presença no meio deles, enquanto eles estavam adorando, era esmagadoramente poderosa. Era tão poderosa que estava tendo um efeito sobre mim, e eu estava em uma dimensão fora do tempo. Estava visitando algo que estava acontecendo naquele momento presente, ou que ainda estava para acontecer. Ele trouxe uma nova compreensão da glória e da presença. Ela transcende o tempo e espaço no agora. Sorrindo, Ezequiel disse: "Assista. Essa é uma maneira na qual os homens de branco começarão a se envolver e semear em suas vidas no agora. Vamos ficar do outro lado da sala. Esses que estão aqui em conjunto se tornarão conscientes da minha presença e eu vou começar a ensiná-los." Enquanto eu caminhava ao redor dos homens e mulheres para o outro lado da sala, eu não conseguia parar de sorrir. A glória e a presença tornou-se mais e mais pesada quanto mais o tempo passava. De repente, uma das mulheres sussurrou para os outros, dizendo: "Ezequiel está de pé ali." Os outros disseram todos juntos: "Eu sei." Eles estavam todos ao mesmo tempo conscientes da presença dele e estavam vendo ele de pé no mesmo lugar na sala claramente. Ezequiel se dirigiu a todos, dizendo: "Olá, eu sou Ezequiel. Vocês são os precursores de algo que começará a acontecer com o corpo de Cristo. Eu estou aqui para lhes ensinar. À medida que continuamos, será necessário que vocês mantenham o seu desejo de buscar o Pai e que prestem bastante atenção em mim e no que eu digo, enquanto estivermos juntos. Nesse processo, um momento de distração pode prejudicar todo o grupo, porque temos que avançar juntos. O desejo de ser um com Ele, esse é o maior desejo, e é por isso que vocês estão sendo convidados para o que está prestes a acontecer. Mantenham o seu desejo treinado em tornar-se um com o Pai. E o que vocês estão prestes a aprender irá mudar tudo. Haverá momentos em que eu ou os outros homens de branco irão aparecer para vocês. O objetivo é para que sejamos capazes de ir para o céu e aprender lá juntos. Ter consciência irá tornar a jornada mais fácil, e isso só depende de vocês. Isso é apenas o começo. Observando essa cena aparentemente corporativa, foi algo incrível. Era um grupo de pessoas que, de acordo com Ezequiel, tinha estabelecido o seu desejo de ser um com o Pai, e por causa do que havia sido convidado para uma das coisas que ele estava fazendo em seguida. Eles foram convidados para estar juntos com os homens de brancos nos mistérios do céu, vendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso era apenas o começo. Ezequiel terminou com o grupo e desapareceu da vista deles. E então ele me disse: "Essas pessoas são apenas uma pequena parte do que isso vai estar acontecendo. O que diferentes grupos de pessoas serão levadas será de acordo com o seu destino. Você vai ouvir isso acontecer por toda a terra, e isso é apenas o começo. O que vai acontecer a seguir, você já experimentou uma pequena parte." Sorrindo para Ezequiel, eu perguntei se eu poderia ter um minuto para processar tudo o que aconteceu. Ele concordou com apenas um olhar.
Eu estava envolvido em um grande amor e felicidade. Eu estava começando a entrar nos reinos de amor, que só poderia me levar para um único lugar, para o Pai, para a presença dele, para a vida de algumas pessoas. Suas vidas estavam tão claras para mim, assim como a minha mão estava na frente do meu rosto. Papai estava ensinando muitas pessoas diferentes sobre comida e como ser dependentes dele para tudo. O que me pareceu estranho não era que ele estava fornecendo a comida, mas que ele era a comida, o próprio alimento. Ele não estava ensinando a eles a descansar da maneira como nós conhecemos acerca do sono. Ele, na verdade, estava ensinando a eles que o sono era necessário. O Pai não estava ensinando as pessoas a obter as coisas de uma forma natural. Ele estava ensinando sobre como viver do coração dele e ser totalmente dependente dele. Isso era uma grande comunhão. Quando se estava nele, o ar que nós respiramos não era necessário como conhecemos. O abrigo não era necessário. Conforme o tempo passava, o significado da necessidade de estar necessitando de alguma coisa não tinha mais sentido, porque a pessoa se sentia totalmente satisfeito. Ele era tudo que as pessoas precisavam. Ele era a fonte de conhecimento. Ele era a motivação. Ele era a própria bênção. Ele era a proteção. Além disso, para essas pessoas, isso não era apenas um conceito espiritual, era a realidade da terra e do céu agora. Eu estava totalmente cercado, inundado pela presença, pela bondade e pela comunhão com Ele. Tudo que eu podia fazer era chorar. Eu havia me encontrado nele e eu estava sendo totalmente redefinido na minha vida. Horas e horas onde eu não conseguia me mover, eu estava maravilhado com a mistura de alegria e choro. A única coisa que eu sabia era que a minha realidade tinha sido totalmente transformada em uma fração de segundo. Eu nunca imaginei sentir algo tão libertador. Eu comecei a me sentir como se eu quisesse sair do encontro para que eu pudesse me orientar em linha reta. Então eu saí desse encontro e voltei para o meu corpo novamente. E eu estava totalmente inundado pela paz, pela quietude e pela glória. O sol estava nascendo. Eu fui para a cozinha para fazer um café. Eu amo café recém-torrado, artesanal, no período da manhã. Enquanto o café estava sendo feito, eu senti uma presença ainda mais forte atrás de mim. Eu sabia que esse encontro que eu havia acabado de sair não tinha terminado, mas eu ainda queria tomar café. Por isso eu fiz 2 copos, um para mim e um para a pessoa que eu sabia que tinha acabado de entrar no meu quarto. Eu não tinha certeza se era alguém dos homens de branco ou se era algum ser angelical e se ele gostava de café, mas eu percebi que eu precisava ser educado e perguntar. Então, quando o café ficou pronto, eu voltei para me sentar no sofá e quando eu vi, Jesus estava lá. Ele tinha vindo para o meu reino. Ele estava sentado no sofá
Depois de uma longa conversa sobre assuntos pessoais, ele olhou para mim, sorriu e disse: Veja isso. Jesus apontou o dedo indicador para o teto e ele se virou. Ele moveu a mão em uma grande praça em torno do teto e de repente escadas, cuja fonte eu não podia ver, começou a descer do teto. Um grande ser angelical azul desceu as escadas. Era cerca de 20 degraus pequenos. À medida que ele foi chegando até a sala, pequenas ondas de entendimentos começaram a vir sobre mim. Desceu também sobre as escadas um professor e alguns estudantes. Essa era a primeira visita deles, que eles estavam indo aparecer para aprender sobre os seres humanos, que eram chamados de co-trabalhadores. O professor era um veterano e tinha muitas atribuições através dos tempos. E os anjos que estavam com o professor nunca tinham falado com um ser humano, nunca tinham tido uma interação antes. Eles só haviam aprendido em uma sala de aula celestial. O professor olhou para mim e perguntou: será que eles podem fazer algumas perguntas? Com muita alegria, eu falei que sim. O primeiro pequeno estudante fez a pergunta número 1. Ele olhou para mim e perguntou: o que é eletricidade? De todas as perguntas, essa poderia ter sido a mais simples, e eu fiquei feliz por isso. Eu pensei que eu tinha uma ideia brilhante sobre o que é eletricidade. Eu olhei para a lâmpada e disse: você vê aquela lâmpada e a luz que vem dela? Ele olhou para mim com curiosidade e disse: não vejo. Eu fiquei espantado, mas continuei sorrindo e disse: bom, então eu não posso ajudá-lo e não há muito que você possa me ensinar. E não há muito que eu possa ensinar. Eu perguntei se havia mais perguntas. Então, um segundo pequeno estudante me olhou e fez a pergunta número 2, sorrindo. Ele apontou para um refrigerante que havia sobrado da noite anterior e perguntou: por que você bebe veneno? Eu aprecio a sua franqueza, eu respondi. Suponho que eu gosto de veneno. Jesus, que ainda estava sentado ao meu lado, riu. E o estudante número 2 parecia satisfeito com a resposta. Era tão honesto e eu sabia que essa resposta parecia ter quebrado o gelo na sala, pelo menos para mim. Então, um terceiro pequeno estudante fez a pergunta número 3. Por que as pessoas gostam de pesca? Eu amo pescar, mas eu queria tentar e responder de uma maneira que eu pensei que seria fácil para eles entender. Então eu disse: para o alimento. Então o estudante número 3 olhou para mim com um olhar estranho. Ele não tinha entendimento sobre o alimento. Eu estava prestes a começar a tentar fazer uma outra resposta e o professor interrompeu, dizendo: eu acredito que eu possa explicar. Aqueles que pescam por causa de ter a comida e para comer os alimentos em geral. Eles ainda não aprenderam a viver e a obter o sustento a partir da luz e da presença do Pai. Há alguns que escolheram esse caminho e alguns que não escolherão mais seguir. Eu agarrei as palavras do professor como se estivesse vindo do próprio Pai.
O fato de que o professor usou a palavra ainda foi muito surpreendente e muito esperançoso. Se fosse possível fazer isso com a comida, então eu tinha que ser possível para todas as outras coisas que eu tinha acabado de ver. Esse processo parecia ser difícil de aprender, mas a intimidade e envolver o Pai em amor é algo que nos leva a entrar nesse lugar de se alimentar e viver da luz. É algo que vale a pena. Foi muito encorajador estar com Jesus e ver como é incrível viver na dependência do Pai, sem a necessidade de alimento físico, do sono e assim por diante. Eu fui cativado pelo amor e temor e eu comecei a adorar o Pai novamente. E o meu foco se voltou para o momento da visão onde eu parei com Ezequiel. Em uma respiração, de repente eu estava de volta na sua presença. Sorrindo para mim, Ezequiel disse: "Bem feito, agora venha comigo." Pisando em direção a ele com fé, fomos imediatamente acima de uma cidade que eu amava. Nesse momento, eu estava olhando para a cidade. Isso foi uma experiência completamente nova. Eu podia ver a cidade, mas também podia ver o livro do destino sobre a cidade. O livro iria ajudar a cidade a realizar o seu destino, como a semeadura que estava indo para ser colocada em prática, para que o pergaminho fosse desenrolado. Ezequiel disse: "Eu quero lhe mostrar uma perspectiva do que ele se parece, como a semeadura em uma cidade." De longe, outro homem de branco estava andando suavemente para minha direção. Era Moisés. Quando ele se aproximou, ele sorriu e disse: "Eu tenho mais para discutir mais tarde, mas por agora veja como eu semeio fé sobre essa cidade." De dentro de si mesmo, Moisés tirou o que parecia ser uma bola de luz em substância. Ele a olhou atentamente e a lançou na atmosfera sobre a cidade. Moisés explicou: "Quando nós semeamos em uma cidade, é porque nós encontramos um local de desembarque para o que queremos que seja semeado. Esse local de desembarque parece que as pessoas têm corações que estão preparados para recebê-lo. Muitos ou poucos, ou toda a cidade será beneficiada dessa semeadura. Todos, sejam salvos ou não salvos, terão acesso aos benefícios dessa fé que está desembarcando nos corações daqueles que estão preparados. E enquanto ela não repousar em alguns corações, eles inconscientemente irão colher os benefícios. Muitos filhos serão arrastados para um lugar mais profundo de amor e fé, e eles usarão a sua compreensão atual como um gancho que irá levá-los a partir da igreja institucional para o reino celestial. Para outros, eles irão ir mais fundo e ir a lugares mais altos que nunca poderiam imaginar, porque a mente deles está livre o suficiente para aceitar uma realidade que eles não imaginaram anteriormente. E para outros, virá como uma confiança para seguir em frente, em uma decisão, em um negócio ou investimento. O propósito dessa semeadura de fé sobre essa cidade é além do que podemos entender ou expressar. Você deve compreender
e ver de um lugar mais alto do que você possa já ter estado antes. Com muita gratidão, eu disse, ok. No instante que eu disse, ok, um feixe de luz que se parecia com a bola de luz que Moisés tirou de dentro de si, bateu no meu peito. Eu fiquei espantado. Quando ela pousou no meu peito, eu imediatamente comecei a receber entendimento, emoções, frequências, vibrações, pensamentos, as intenções, diagramas, grades e tudo que está envolvido dentro do reino da semeadura em uma cidade. Moisés disse: essa é a forma sobre como a comunicação funciona e será a forma sobre como você e eu nos comunicaremos a partir de agora em diante. Animado, eu perguntei: como faço para formar uma dessas bolas de luz e atirar em você com isso? Moisés, sorrindo, disse: no céu, todas as formas de comunicação que você possa imaginar e algumas que você não possa imaginar começam com amor. O amor define a realidade e à medida que começa a se manifestar, ele cria uma luz pura. É a natureza de um ser criativo formar luz e em seguida moldá-la de uma forma perfeita e completa através da intenção. A luz é transmitida a partir da intenção. Uma vez que outra pessoa ou ser a recebe, a frequência e a vibração do amor dentro delas ressoa com a luz perfeitamente formada. O desejo com a intenção agem de acordo com o que foi recebido. O amor, a luz, o desejo e a intenção é o padrão da comunicação no céu. Uau, eu fiquei surpreso com a iluminação e a alegria. Eu agradeci a Moisés e então ele desapareceu. Eu me virei para Ezequiel e ele estava sorrindo. E em seu sorriso havia algo poderoso. Ao redor dele havia uma camada de energia e era como colocar a mão em um raio. Era impossível não levar um choque e se tremer totalmente. A intensidade e magnitude da presença de Deus e a revelação estava tão forte que era difícil manter-se de pé e consciente nesse encontro. Eu tinha que permanecer consciente o suficiente para continuar, apesar de haver um forte desejo de sair para me recompor. Olhei para Ezequiel, ele sorriu e disse: agora eu quero que você conheça a Jacó. Animado sobre o que estava por vir, eu descansei em uma profunda presença. Conforme eu avançava mais e mais fundo, havia um som fraco em segundo plano. Parecia estar ficando cada vez mais alto. Era um coro de aleluia. Percebendo que provavelmente não era uma parte da semeadura para a próxima geração, eu decidi sair do encontro. E então ouvi o meu celular tocando. A tela estava escrito: minha mãe estava ligando. Eu ri e falei com ela por um tempo, animado para uma pausa, mas também animado para voltar a envolver os reinos celestiais.